Ale, mas afinal, o que é hype na inteligência artificial hoje? Perfeito. Uma das coisas que é hype é você. Vou começar falando com os especialistas, né? Não deu tempo da gente falar que uma pessoa é especialista em AI. Ela pode ser uma matemática, uma estatística, conhecer muito bem de programação, de linguagens, de modelos, mas isso é tão amplo que é humanamente impossível uma pessoa ser especialista em AI. É quase que um médico ter todas as residências possíveis. Sim, todas as especialidades. A gente conhece alguém que tem 2, 3 no máximo, mas a gente tem 60 tipos de residência. Creio eu que ninguém conhece um médico que tem 60 residências. Então, não existe um especialista em todas as medicinas. É o que eu vejo também em IA. E o que é hype? As pessoas que conseguiram, com uma linguagem natural, acessar alguns modelos e entender, porque ele sempre vai gerar respostas que podem ser certas, erradas. Isso aí nem é, né, para que ele nasceu para gerar novos conteúdos com base num treinamento anterior. E eles começarem a dizer que consegue se resolver tudo. Me contrate que a partir do meu modelo, minha IA, o que não é verdade, né? São pouquíssimos modelos no mundo, muito caro para se treinar um modelo grande, como OpenAI gastou 1 bilhão para fazer isso daí. E ele dizer que vai resolver problemas logísticos, que você vai substituir pessoas, que agora o seu CEO é uma IA. Nada disso para mim parece fazer muito sentido. Agora, o que eu uso muito, a aumentabilidade, isso não é hype. Aquela coisa de que antigamente a gente ia na casa de alguém que tinha uma boa condição financeira para pesquisar na Barça, uma enciclopédia, uma série de conteúdos numa velocidade que era para fazer um trabalho um dia inteiro, você tem isso a seu lado com muita inteligência, muita velocidade e muito conteúdo. Mas ela aumenta o que você é. Se você não tem repertório, se você não sabe o que demandar e, posteriormente, se você não sabe executar nada com aquela resposta, ela aumentou nada. Qualquer número na matemática multiplicado por 0 dá 0. Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Aí, o podcast que traz as grandes lideranças de tecnologia para falar de inteligência artificial. E nesta edição a gente vai receber Alexandre Caramachi, o CMO da Semantics e um dos responsáveis pela continuidade desse videocast. Antes de a gente falar do Fala Aí, Ale, eu gostaria de saber de você se a AI é um hype, existe uma bolha na inteligência artificial, e se não existe tanto, o que afinal é hype e o que não é hype na inteligência artificial? Maravilha, Bruno. Tudo bem? Que coisa diferente, né? Eu sempre aqui nos bastidores trazendo os convidados e no pedido do nosso CEO, o Leonardo, de retomar a gravação desse videocast, porque ele traz uma informação de maneira transversal, com inúmeras lideranças de todo tipo de negócio, e já começo respondendo sua pergunta, né? A IA é uma tecnologia de propósito geral, ou seja, eu particularmente tenho uma fala um pouquinho polêmica que digo que em 2 anos pouquíssimas pessoas estarão falando de inteligência artificial. Assim como a gente não vai em um evento que fala de Wi-Fi, ou não vamos a um evento de energia elétrica só porque a gente usa na nossa empresa, a não ser que eu seja do próprio setor, né? Então, isso é o que a gente está vendo acontecer com o IA nesse instante. Ela veio para transformar de fato tudo, desde criança até um idoso aposentado, quando a gente fala de um dos pedaços da IA, que é o processamento de linguagem natural, que é o que se trouxe isso como uma interface nova em que eu posso conversar sem saber de programação e obter algum retorno, com GPT, Gemini, isso popularizou o uso. Foi interessante porque retomou uma série de investimentos e apostas no que a gente chama de IA clássica, que é usada há décadas, né? Não tinha tanta capacidade de processamento que a NVIDIA liberou, mas sempre foi usada e agora está sendo usado mais do que nunca. Quando você fala que daqui a 2 anos ninguém vai mais falar em AI, ninguém vai mais falar, tô indo em um evento de inteligência artificial, as pessoas vão falar o quê? Elas vão falar
de vendas, elas vão falar de contabilidade, elas vão falar de pessoas. Porque vai ser tudo muito natural. Vai estar tudo embedado, Ou né? seja, eu vou num evento de vendas É e nesse isso. evento de vendas, naturalmente vai ter inteligência artificial. Naturalmente vai ter inteligência artificial e muito provavelmente em todas as esferas. Vamos dar um exemplo. Se a gente está num evento de varejo, num subnicho de moda feminina, em algum momento na área de criação nós vamos ter um pedaço, que é o que está na hype, de IA generativa ajudando todo mundo na criação dos conceitos da coleção, porque ela consegue ter acesso a toda a base do mundo anterior e cruzar com dados comportamentais baseados nas interações digitais que existem. A área de vendas vai ter alguma coisa que ajuda a fazer o atendimento. A área de logística vai ter uma IA clássica que prediz a quantidade de pedidos, as melhores rotas, etc. Mas muito provavelmente nós vamos falar desses termos. E digo de novo, né? A gente não pode apostar hoje como uma certeza. São tantas mudanças, tantas possibilidades, que eu sempre começo a frase com "eu acho". Ale, mas afinal, o que é hype na inteligência artificial hoje? Perfeito. Uma das coisas que é hype é você... Vou começar falando com os especialistas, né? Não deu tempo da gente falar que uma pessoa é especialista em AI. Ela pode ser uma matemática, uma estatística, conhecer muito bem de programação, de linguagens, de modelos, mas isso é tão amplo que é humanamente impossível uma pessoa ser especialista em AI. É quase que um médico ter todas as residências possíveis. Sim, todas as especialidades. A gente conhece alguém que tem 2, 3 no máximo, mas a gente tem 60 tipos de residência. Creio eu que ninguém conhece um médico que tem 60 residências. Então, não existe um especialista em todas as medicinas. É o que eu vejo também em IA. E o que é hype? As pessoas que conseguiram, com uma linguagem natural, acessar alguns modelos e entender, porque ele sempre vai gerar respostas que podem ser certas, erradas. Isso aí nem é, né, para que ele nasceu para gerar novos conteúdos com base num treinamento anterior. E eles começarem a dizer que consegue se resolver tudo. Me contrate que a partir do meu modelo, minha IA, o que não é verdade, né? São pouquíssimos modelos no mundo, muito caro para se treinar um modelo grande, como OpenAI gastou 1 bilhão para fazer isso daí. E ele dizer que vai resolver problemas logísticos, que você vai substituir pessoas, que agora o seu CEO é uma IA. Nada disso para mim parece fazer muito sentido. Agora, o que eu uso muito, a aumentabilidade, isso não é hype. Aquela coisa de que antigamente a gente ia na casa de alguém que tinha uma boa condição financeira para pesquisar na Barça, uma enciclopédia, uma série de conteúdos numa velocidade que era para fazer um trabalho um dia inteiro, você tem isso a seu lado com muita inteligência, muita velocidade e muito conteúdo. Mas ela aumenta o que você é. Se você não tem repertório, se você não sabe o que demandar e, posteriormente, se você não sabe executar nada com aquela resposta, ela aumentou nada. Qualquer número na matemática multiplicado por zero dá zero. Ale, você é um cara de tecnologia que passou mais de uma década lidando com joias em Goiânia. Como é que foi a sua chegada na Semantics? Pois é. O CEO da Semantics, ele fez um MBA comigo lá atrás, 2016, e a gente gerou uma aproximação em que eu sempre admirei o trabalho que essa empresa brasileira fez para conseguir fazer, por exemplo, um IPO em Nasdaq, que é onde tem uma série de empresas gigantescas, e eu sei o quanto é difícil no Brasil por conta de pouco investimento em inovação, pela quantidade de profissionais aptos a desenvolver isso. A ligação entre academia e empresas é muito pequena e ela é necessária para pesquisas que não dão um retorno comercial imediato. Então, eu sempre acompanhei a empresa nessa trajetória. No meio do caminho, a gente fundou, e eu tinha o objetivo de apenas criar um grupo no momento em que a IA realmente explodiu para ter um aprendizado coletivo, a gente fundou a AI Brasil. E o Léo foi um dos cofundadores, junto com o Pedro Chiamuleira, e aí a gente se aproximou bastante. Isso há 2, 3 anos atrás. E mais recentemente, o Léo, percebendo o tamanho dessa oportunidade e a necessidade maior do que nunca de o Brasil ter uma soberania e o desenvolvimento e a aplicação correta, tropicalizada das ferramentas de inteligência artificial, resolveu retomar o controle da companhia. E sabendo que eu sou barulhento, gosto de comunidade, de conectar pessoas, e relacionamento é algo super importante do mercado enterprise e de tecnologia, para fazer essa ponte entre negócio e tecnologia, me convidou para fazer essa área de comunicação e marketing da empresa. Então, há 1 ano eu estou aqui com ele e a gente tem feito uma jornada super bacana. E foi um MBA do quê?
Um Isso em MBA, um Master 2016? Business em administração internacional, né? Ele acopla todas as áreas de negócio. Qual que é a sua formação? A minha formação é cientista da computação. Então, você é tecnologia pura. Digamos que na página do índice eu sou bom. Mas eu adoro explorar tudo que é possível e não tanto de mergulhar. Por isso, quando alguém me traz para uma palestra e me fala que eu sou especialista, eu já corrijo em seguida. Mas antes de você lidar com joias, né? Que você já me contou, inclusive, você pode contar aqui para nossa audiência, você lidou com joias, você mergulhou nesse universo, que foi uma ideia mesmo de você ficar próximo dos seus filhos, né? Exato, Porque exato. a família ali era toda ligada, é toda ligada com joias, né? Joias, família da sua mulher e tudo, né? É isso aí, isso aí. O meu mercado original, né, assim que eu me graduei, foi de telecomunicações, né? Trabalhei com Isso em Goiânia. isso em Goiânia ainda, né? Mas aí sempre pegando uma gestão regional na área comercial e abrindo o mercado ali, principalmente centro-oeste e norte do Brasil, né? Comecei ali no início das vendas de celular, né? Tecnologia GSM, era caro pra caramba, telefone era incomodado porque se a gente tivesse que pedir para o consumidor comprar, a restrição era enorme, né? Então eu lembro da gente que hoje tem mais de 200 milhões de números conectados, quando a gente fez a comemoração do primeiro milhão de celulares vendidos no Brasil. E depois fui para a área de TV por assinatura, Embratel, que virou Claro TV, que se fundiu com a NET. Então, nesse mesmo momento assim que eu me casei, eu abri a empresa junto com a minha esposa para que ela tocasse. Ela sempre trabalhou com moda feminina. E essa empresa começou a crescer e eu também trabalhando muito. Ela engravidou e alguém precisava ajudar a cuidar desse bebê. E aí a decisão foi de ajudar dentro do negócio próprio, dentro da família. Eu saí do mercado e fui modernizar, fazer essa transformação ali em 2008 a 2010 nas empresas da família que existem até hoje. Agora eu estou com a Semantics, mas as empresas continuam e ela toca, hoje ela é a CEO da companhia. Pois é, você falou que, agora voltando à sua função atual, né? Você falou do convite do CEO da Semantics, do Leonardo Santos, de você organizar, estruturar, montar uma área de comunicação e marketing dentro da Semantics. E aí eu pergunto para você, os desafios de um CMO, que é o seu cargo, no setor de tecnologia. Perfeito. É interessante que essa posição ela está se encadeando com outras posições. Por exemplo, eu vi em uma grande empresa aí de saúde e de seguros, a pessoa que está na função de COO ou de CTO sobrepor o cargo de CMO. Então, essa posição hoje no mercado de tecnologia, ela é menos marketing, mais produto traduzido. A gente precisa desmistificar o uso e principalmente como eu falei, com essa segmentação aí de linguagem natural, ela está permitindo que a gente repense todos os processos da companhia. Isso pode alterar até o core business, porque talvez o que eu fazia antigamente não faça mais sentido. Vou falar por metáfora tão conhecida, fazer filme fotográfico talvez não tenha mais relevância, mas o mercado de fotografia pode explodir. Então, quando a gente fala de CMO, a gente tem, pelo menos em Enterprise, duas grandes missões. Fazer essa tradução de produto e mostrar os casos de uso, como eles podem ser aplicados. E a segunda, interagir com a comunidade e aglutinar. Neste momento, ter o seu ecossistema, ter a sua comunidade, fazer collabs, né, ou trabalhar em conexão com empresas que antes não fazia muito sentido, e eu explico por quê, está muito em alta. E por que a gente se conecta com empresas que não são de tecnologia? Por exemplo, eu posso me conectar com uma empresa de varejo. Porque o petróleo, mais do que nunca, são os dados. Se eu sei trabalhar com dados, eu preciso basicamente de quem tem muitos dados, né? Quando a gente fala de GPT e a generativa, são os dados generalistas que estão na internet. Mas a maior parte dos dados ainda estão na borda, eles são da companhia, o que a companhia faz. Se a gente anonimiza, lida com LGPD, a proteção desses dados, mas entende o comportamento e o que pode predizer atrás daquilo, quanto mais empresas a gente conseguir juntar, mais valor a gente consegue criar. Você falou que uma das suas funções é desmistificar, né? É traduzir produtos complexos da tecnologia. Quando alguém no mercado, quando você está numa reunião, ou mesmo seus filhos, você tem 2 filhos, Exatamente. né? Pergunta o que é a Semantics.
Qual que é a sua resposta? É essa hora que eu me recuso a pedir aumento salarial. Porque é difícil responder isso daí, né? A gente trabalhou basicamente um ano refazendo, porque o que era Semantic talvez também não seja mais. Na parte de atendimento de cliente, de advisor, isso se mantém. O que é um advisor? É uma empresa que tem pessoas em cada uma das verticais principais que a gente atende. Telecomunicações, saúde, varejo. E financeiro? Mercado financeiro é o principal, né? O financeiro também é bem transversal, mas é o que mais usa a IA clássica. Tá. Porque tem um volume de dados muito grande, tem uma maturidade muito grande, então é possível que a gente aplique muito mais tecnologia do que, por exemplo, no varejo, que ainda precisa amadurecer muito. Os dados estão bem desestruturados, os dados estão em silos, a empresa tem pouca cultura, é uma empresa ainda que há pouco tempo estava com a barriga no balcão, né? Então eles não são tão acostumados a organizar o que é necessário para se aplicar a inteligência artificial. A Semantic está aí. A especialidade nas verticais, mais um pool de mais de 250 profissionais profundos em tecnologia que conseguem sentar com essa pessoa de negócios e perceber como é que a gente potencializa a extração de valor. Basicamente é isso. E numa terceira perna, a gente se conecta com aquilo que nós não vamos desenvolver. Porque quando a gente pensa em Estados Unidos, em China, a gente tem empresas muito grandes. Microsoft, Google, AWS, OpenAI, com 10 mil cientistas de dados. Nesse momento, o melhor para nós é utilizar e implantar e integrar esse tipo de tecnologia de maneira tropicalizada com as necessidades do cliente regional. Então, na prática, esses mais de 200 profissionais que estão no grupo, né, na empresa, a missão desses profissionais é sentar com a área de tecnologia, com o CTO dessas companhias de varejo, de saúde, do financeiro e ver como potencializa o negócio deles a partir dos dados que eles têm. Exato, como potencializa, como protege, né, como organiza. Como protege, então, a parte de proteção e de governança também está super em alta. Vamos a um exemplo, né? Hoje você pode pegar dados fundamentais e importantes da sua empresa e acabar jogando isso na rede para aproveitar nesse modelo rápido, fazer perguntas e obter um planejamento, uma sugestão de planejamento estratégico. Isso é muito sério. Dados bancários, por exemplo, dados de saúde, isso não pode vazar. E existe um processo de governança que não é simples. E aí é uma separação de todo o assunto de IA que é para você, para a pessoa física, para seu uso pessoal, do que é uma pequena empresa que também não tem tantas necessidades regulatórias do que uma empresa de saúde, um plano de saúde que tem tanta regulação, assim como o mercado financeiro. Então, um processo de governança requer uma empresa desse porte para fazer essa organização. Dados que não podem vazar, sistemas que têm que funcionar 24/7, dá para imaginar o que é se os bancos caem ou um sistema de gestão de crédito cai. Bom, como eu apresentei, o Alexandre Caramachi, além de CMO da Semantics, é um dos responsáveis por esse videocast, esse podcast, o Fala Aí. Que tal uma delícia. Que tá uma delícia mesmo, porque a gente tem recebido os maiores nomes de tecnologia dos mais variados setores. Eu fico impressionada com a qualidade, a profundidade, o interesse dessas lideranças de tecnologia que o Brasil tem. Exato. E é uma coisa que eu já escutei muito do Leonardo Santos, esse orgulho de você dizer que o Brasil tem esses talentos de tecnologia que passam por aqui e que eu acho que a gente tem, como brasileiro, uma missão de não deixar esses talentos irem tanto para fora, ficar no Brasil para desenvolver a tecnologia e os negócios brasileiros, né? E de fato eles querem ficar aqui. Querem, né? Só precisa de um ecossistema, de um ambiente que permitam que eles executem o que sabe que é possível executar. E o legal, eu faço também por metáfora, o momento atual, me parece quando a gente está numa corrida e entra em bandeira amarela o carro ali para juntar todo mundo e dar uma nova largada. Não é tão 100% isso, mas a gente tem uma oportunidade muito de igual para igual com as grandes potências agora de largar muito mais próximo e sair da segunda divisão. Dá para a gente ser um país super potencial. Qual que é o papel, o impacto de um programa como esse, focado em inteligência artificial, como Fala Aí, para uma companhia como a Semantics e para o setor de tecnologia em geral? A gente tem que trazer os bastidores e a gente tem falado muito
sobre o CPF, quem é a pessoa que está sentada do lado de cá. Quando a gente às vezes vê uma notícia ou uma reportagem de sucesso de uma companhia ou de um projeto, parece que aquilo aconteceu por sorte ou por um passe de mágica. E o que a gente tem trazido aqui para o Fala Aí é, poxa, me conta o que você está percebendo. A vulnerabilidade é maravilhosa, ela conecta, né? A gente se admira as outras pessoas pelos potenciais, mas se conecta pelas fraquezas. Aí a gente vê grandes executivos de 30 anos, como você entrevistou um tempo atrás, e ele disse, poxa, meu estagiário sabe mais de IA do que eu. Exatamente. E isso é maravilhoso. Isso tem gerado aberturas, inclusive amizades, para a gente continuar o assunto depois daqui. Essa entrevista que o Ale está falando é ninguém mais, ninguém menos do que o Fábio Coelho, presidente coisa, né? do Google. Mas o que ele falou foi muito bom, né? Repercutiu, viralizou esse corte, mostrando que hoje um chefe, um presidente de uma empresa, ele é o presidente do Google, né, no Brasil, ele fala que o CEO tem outras missões, porque muito provavelmente nos dias de hoje você pega um trainee, um estagiário, um analista que em determinado assunto ele vai saber mais do que você, ele vai saber mais do que o presidente da empresa. Então você tem outros papéis e missões como executivo, e é isso que eu acho que você... É isso aí, essa troca é muito rica. A ideia é que na hora que a gente finalizar a segunda temporada, a gente pegar aí todos esses 20 convidados e colocar num... Eu falo um jantar, mas a gente tem que começar cedo, porque vai ter assunto. Alexandre Caramacho, Brunão, obrigado. Muito obrigado. Vamos obrigado. em frente. Vamos Continue em com a frente. gente aí, assista cada um dos episódios que tá incrível. E obrigado pela sua companhia. A gente conversou com Alexandre Caramacho, CMO da Semantics. A gente volta a qualquer momento com mais uma edição do Fala Aí.